tema que não é muito vago, ele é até bastante oportuno para os nossos dias no trânsito, no trabalho, nosso dia a dia, que é aquele negócio, não se irrite, né? Tem um trecho, tem uma frase: não estejais inquietos por coisa alguma. Carta aos Filipenses, de Paulo. Não estejais inquietos, mas pela nossa ansiedade que a gente vive. Eu quis relacionar mais com a grande cidade, que a gente está aqui no batidão do dia a dia. E aí eu coloco aqui para vocês. Eu já desliguei, né? Pode ficar? Vou ver. Vamos ver. Todo mundo está sabendo do fim do mundo no mês que vem, né? Já fizeram compras no supermercado? Então você imagina, isso já vem vindo, né? É um exemplo. Então, quanta coisa que a gente fica ouvindo, porque o Brasil parece que é o país dos boatos, né? Então a gente já vem vivenciando até o fim do mundo, mais uma vez, porque quantos finais do mundo já tiveram aí só no século passado? Né? Antigamente era com eclipse, agora acham até calendário com final. Né? Lá em casa também, eu pegava calendário, gostava de calendário com 2 anos por causa disso, porque quando chega no final, o que vai acontecer? Já pegaram um lá de trás, acabou o calendário, vai acabar o mundo. E começou a gerar aquela polêmica, tem gente que deposita dinheiro numa conta para garantir uma vaga num lugar lá na Espanha, que é bem alto, e lá não vai acabar o mundo. E assim vão criando coisas completamente desnecessárias que poluem a nossa mente por nenhum motivo. Porque se o homem racional for pensar, bom, se acabar o mundo, vai acabar. O que adianta eu ter um lugar para sobrevivência no topo do Everest, que será que ninguém vive lá? Isso não vai adiantar em nada. E nós perdemos o nosso tempo de evolução aqui na Terra com banalidades como essa. Se a gente for lembrar de crise econômica, eu quero colocar de curiosidade, vários planos econômicos que nós passamos aqui no Brasil. Eu me lembro que sempre que vai sair um plano, já é aquele bafafá. Não, porque vai acabar o dinheiro, não vai ter movimento, o seu negócio, já era seu negócio. Então a gente vai criando expectativa, enquanto que a gente devia criar expectativa nas esperanças que Jesus nos trouxe. Nós criamos muito mais expectativa com os problemas criados por nós mesmos em boatos. Se o plano econômico vai modificar, quem entende disso é o pessoal da economia. Eu sou faxineiro, eu vou continuar, eu tenho que entrar às 8, tenho que sair às 6, esse é o meu problema. E teve a crise nos Estados Unidos, aí todo mundo fica com o negócio, e a casa, quanto vale? Nunca se falou tanto em vender a casa depois da crise dos Estados Unidos. E depois agora a crise na Europa. E aí tem um tal de, você está aqui, em que banco que você tem? Não pode, porque tem a crise na Europa. E assim vai indo. Né? Tudo isso gera em cada um de nós apenas desgaste. Nós nos preocupamos com coisas que racionalmente não deveríamos nos preocupar, poderíamos até nos informar, mas levar aquilo muito mais do que a gente leva até a nossa própria fé, esse que é o nosso erro nesse dia a dia. Né? Então, é o desgaste psicológico, geramos ansiedade em nós mesmos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, e nós continuamos com essa corrente, né, de boato, de pessimismo e de inquietude. E o que vem a ser o mal do século? No fim das contas é a depressão, que vem de tantas dessas coisas. Você vê que lá atrás, uma carta escrita na Bíblia, pede, não se inquiete, lembre do que eu te ensinei, Paulo, o que eu vivi, e fique com Deus. E aí, disso tudo que a gente vai gerando, a tecnologia que veio para nós, né? Não está funcionando, né? O computador que pifou,
e a gente vai gerando mais problemas que nós não tínhamos. E nós aceitamos esses problemas como parte da nossa vida. Sendo que se realmente acabasse o mundo lá, no mês que vem acabar, não vai ter energia, tá? Então os computadores não vão dar mais problema, eles nem vão ligar. Então veja que uma coisa leva a outra e nós temos preocupações. E coloquei aqui, problemas de família também. Nós todos temos problemas de família, de relacionamento interfamiliar, as contas, o estresse. Você vai no médico hoje, ele não acha um problema assim muito sério, está caindo seu cabelo. Não tem problema nenhum, tem estresse. Né? Eu estou com uma dor aqui pré-cordial, né? Aqui no coração. O que é? Fez exame, correu na esteira, levou um aparelho para casa, dormiu com aquilo. O que é? Não é nada, é estresse. E estresse ficou super banal na nossa atualidade, né? Então nós vivemos no século da inquietude. Nada mais justo do que atentarmos ao que dizia muito antes. Fugas da realidade, que eu vou comentar, e as nossas incertezas do dia a dia, né? Eu sou a pessoa certa para isso, porque eu penso, como que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Eu já pensava isso antes dele nascer. Então eu ainda estou com essa inquietude, né? Quando chegar lá, eu vou aprender que isso vai passar, de alguma forma vai passar. E aí eu peguei o livro da Joana de Ângeles para a gente fazer uma autoanálise. Fatores de desintegração da personalidade. Então nós vamos nos modificando com todos esses probleminhas que, se a gente morasse numa ilha, a gente nem ia ter. Porque não ia passar por isso, porque não ia ter o computador, porque não ia encontrar não sei quem, porque não ia conversar tal coisa no ponto de ônibus. E aí nós desenvolvemos autocompaixão, né? Quem nunca sentiu isso? Eu sou um infeliz mesmo. E de acordo com o problema que ocorre, em vez de partir para outra, a gente já entra na autocompaixão. A queixa é algo que nos transforma muito, nos atrapalha, gera aquele estresse que a gente vai ouvir lá no médico, porque algo dá errado e a gente inicia o processo da lamentação, que é completamente errado, segundo o próprio Evangelho. Se nós iniciarmos essa lamentação, nós estamos fazendo mal a quem? A nós mesmos. Talvez até a quem fica ouvindo a lamentação. Nós temos que nos policiar na reforma íntima a evitar também a lamentação. Porque, como diz o ditado, porque não tem solução, solucionado está, porque não vai haver solução. Não vai adiantar a gente ficar se lamentando. Comportamentos exóticos. E aí nós acabamos desenvolvendo distúrbios de comportamento que nós vamos ver como um ponto principal na nossa reforma íntima. Mas na verdade é algo que foi gerado. O que se chama gigantes da alma, na verdade é o nosso ego, né? O superego, como diria na psicologia. Esse superego ele vem a mostrar ressentimentos, ciúme, inveja, necessidade de valorização e os mecanismos de fuga. Então tudo isso a gente gera só com aquela coisinha, você está vendo que errado que deu a política, você está vendo e fica se lamentando. Pode até ter o seu horário para cada coisa, mas acabou, não vai modificar, lamentação não vai modificar. E aí nós geramos em nós mesmos um problema que vai ser algo para a nossa reforma íntima. Por exemplo, coloquei aqui, vou ter que ler porque eu também não sou psicólogo, mas um distúrbio da compensação que nós desenvolvemos. Excesso de pudor pela repressão sexual, atitudes exageradas que camuflam os desejos opostos. Quer dizer, você pode encontrar alguém com excesso de pudor e às vezes ele está representando algo que é completamente oposto do que está acontecendo com ele. E aí você desenvolve um excesso de pudor. Deslocamento, reprimir sentimentos para deslocá-los da natureza doméstica. Quem nunca passou por isso? Chegou lá no trabalho, recebeu várias broncas desnecessárias. Chega em casa, quebra os pratos. Ou desconta na família. Isso é muito comum acontecer. Porque nós não identificamos em nós mesmos esse problema. Porque nós não conseguimos superar algo que somos pequeninos ainda. Esse sentimento de deslocamento
não deveriam ocorrer desde que nós aprendamos a nos conhecer, a nos diferenciar daquilo que já ocorre. A projeção, por exemplo, depressão inconsciente dos conflitos de personalidade que levam-nos a projetar os outros. Nunca ouviram falar, né? Todo mundo tem um amigo psicólogo de plantão, que não é psicólogo, mas... E aí fala, você está reparando muito que aquela pessoa se veste mal, porque você está vendo em você isso, o seu problema nele, né? Então tem um nome para isso. E a gente faz isso mesmo, né? A gente acaba corrigindo muito uma pessoa, vamos pensar também. A gente não deve julgar os outros justamente por isso. Porque nós às vezes estamos criando de visualizar o nosso problema no outro. Introjeção. Aceitar valores relevantes observados em um play, dependendo da novela, do álbum, do trabalho. Ou seja, muitas vezes a gente vê lá que tem um herói. Aí o herói fuma. Eu sou que nem o fulano, ele é ótimo. E eu também fumo charuto. Né? Ou então, que nem foi agora, a novela que fez sucesso. E a gente fica naquilo lá, eu sou que nem a Carminha. Quando precisa, eu vou lá e quebro tudo. E a gente se compara com aquilo e está errado. Mas a gente se idealiza em exemplos errados, mas da novela, ou do herói. E a racionalização. Uma fuga do ego justificando o erro. Ou seja, é aquela história de quem começa na reforma íntima com estudo. E aí, mesmo começando na reforma íntima, ele ainda tem aqueles relapsos, aqueles lapsos. Falar, mas isso eu sou assim. Bom, se você está iniciando a reforma íntima, você pode até se reconhecer os seus problemas. Mas você não é assim, você vai ter que modificar. Né? Quantas vezes a gente ouve, não, mas se acontecer comigo, eu vou agir desta forma. Não tem. É o meu jeito, não é o seu jeito, você vai ter que se modificar. Né? A gente vai racionalizando os nossos erros e achando que aquilo é normal, porque eu nasci assim. Aí daí? Mas pode ser que há 2 encarnações atrás você não era assim. Você ficou assim. Por quê? Um motivo de inquietude que gerou até um problema psicológico e você chegou a isso. Né? Então eu só coloquei esses aspectos psicológicos porque nós não nascemos assim. A gente gera esse problema na nossa mente. Então lá atrás, na época de Paulo, quando ele veio e falou, olha, lembra como eu era? Quando eu na cadeia, como é? Vamos agir assim, vamos lembrar que vocês têm a paz de Jesus, têm a paz de Deus. A gente não precisa entrar nesse ciclo. Só que talvez no mundo moderno de hoje seja mais fácil a gente cair por esses caminhos. Porque como eu falei, está tudo ótimo na sua vida enquanto o seu computador não pifou. Quando ele pifou, todos esses problemas se encadeiam. Ou então a chuva, ou então o carro pifou e você não consegue trabalhar. São diversos os nossos dramas da modernidade. Então, a inquietude, até em alguns textos da Bíblia já vem com essa outra palavra, ansiedade. Né? Então, ansiedade é um estado emocional que se adquire como consequência de algum ato. Então, dependendo dos nossos atos, quando nós saímos fora da linha, nós acabamos gerando uma ansiedade. Essa ansiedade é gerada e através dela nós vamos criar nossos desvios de conduta. É muito comum a gente achar, eu tenho esse problema, mas muitas vezes o problema já vem de uma ansiedade porque nós não temos a paz interior, a paz de Jesus. Nós não sabemos observar os pássaros e acreditar que vai dar tudo certo. E aí eu venho naquela tecla do pensamento. Todo pensamento que nós formamos no cérebro, ele tem lá a parte química e ele gera uma onda de pensamento, que o pensamento é uma matéria que a gente joga no ar. Ele se fixa nas paredes, e esse pensamento que a gente gera dentro da nossa casa, através das inquietudes, nós vamos estragando o nosso ambiente doméstico, nosso ambiente de trabalho, tudo isso vai estragando também, como eu citei até agora alguns problemas, a nossa mente. Que é quem está intimamente relacionado com a produção do pensamento. Aí eu coloquei até um exemplo. Quem que não pode entrar em ansiedade? Você imagina se você chega lá sangrando
No pronto-socorro, eu botei lá o seriado que eu assistia lá de emergência. E aí, vamos supor que o médico e a enfermeira entram em colapso de ansiedade. Nossa, está sangrando muito. Eles se fecham, eles são profissionais. E eles ficam calmos mediante toda aquela agitação. Por isso que o familiar fora, porque ele não aguenta. Então, do mesmo jeito que tem isso na emergência, nós vamos ter dentro de casa, no nosso ambiente familiar, quando morrer um problema seríssimo dentro da nossa família, nós vamos se desesperar, ter que chamar um psicólogo 24 horas. Não, como pais, por exemplo, os pais vão ter que dar um exemplo e se segurar em algum problema que houver do filho, porque o filho depende deles, principalmente ainda na idade infantil. Então, em diversas situações, nós vamos ser chamados a uma prova. A prova de não entrar em inquietude. Muita gente fala, daí eu fui lá, quando passou, aí depois eu desabei. Bom, você conseguiu até um certo momento. Porque também nós somos seres humanos e estamos sofrendo essas agressões. Por exemplo, agora que está na moda a violência que nós estamos vivendo na rua. Eu já sinto isso, uma geração de tanta inquietude, porque aí fala, está tendo toque de recolher na cidade. Poxa, eu trabalho num bairro que não tem toque de recolher, mesmo assim ninguém sai de casa. Então nós estamos sendo vencidos pelos boatos, e é assim que eles ganham da gente. Olha, as ameaças, e aí nós cedemos, estamos entrando. O que é real? O real é isso. É assim que nós vamos agir. Eu coloquei aqui também uma coisa que se fala muito em um estudo mediúnico: exteriorização e percepção política. Constantemente estamos indagando em nós o que realmente somos, impregnando com esse fluido partículas das coisas, dos ambientes, objetos, influindo assim sobre as pessoas que aceitam e assimilam essa tonalidade energética. Bom, é aquela coisa, tudo que a gente gera na cidade, de pensamentos ruins que a nossa mente produz, através desses rumores, às vezes, nós estamos produzindo ondas mentais que vão gerar pensamentos que vão ser projetados na nossa casa, no trabalho, como eu disse. E aí outras pessoas que também estão com essa função vão ser similitudes, vão ser atraídos e vão se formar uma corrente maior de coisas que não interessam. Se nós formos se interessar por algo, então por que não se pede para fazer o evangelho em casa? É para gerar uma amplitude daquele tipo de onda vibratória do nosso pensamento, não de outros tipos. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: o senhor viu o noticiário, tal coisa, não vi, mas aconteceu tal coisa, um desastre, era de desastre de carro. Estava na moda desastre de carro, agora está na moda toque de recolher. E você não viu, teve um outro acidente também, correram tantos. Até que ela insistiu por um terceiro acidente. Sabe o que é? Eu não vejo muito noticiário. E eu acabo não vendo, porque não tem muita coisa que me interessa. Mas o senhor fica mal informado? Puxa, quanta informação eu perdi? 3 acidentes de carro, né? Não eram, se fossem ainda relacionados a mim, eu tivesse que ter uma intercorrência, algo que eu tivesse que movimentar a partir daquilo. Mas não era. O que eu vou fazer? Vou entrar numa conversinha do ponto de fomentar mais o pânico, o medo e a inquietude? Tá aí já um trabalho de reforma íntima. E falando só no problema, a gente tem que falar também na solução, né? Então, a fé e a resignação. A união da fé em Deus e na crença da vida espiritual não deixam razões plausíveis para se revelar a qualquer prova vivenciada. A inexperiência, a pouca experiência do ser são as razões para a fala. Então é o que Joana de Ângeles nos diz. Se nós tivéssemos mais fé em Deus, né, e a crença no mundo espiritual mais viva dentro de nós, que é fácil dizer, mas eu quero ver agir
acordo com a crença. Nós teríamos menos inquietude. Porque está certo que nenhum espírita vai chegar no velório de um parente seu e vai deixar de chorar. Mas é um acalento para quando você é um espírita e acredita que dentro de você, a perda de um parente, por exemplo. Porque você sabe que a vida continua, que vocês vão se encontrar, não é o fim de tudo. Não é o fim do mundo em dezembro. Né? Então a gente tem que ter a nossa fé enraizada com a nossa razão. A pouca experiência de nossas reencarnações é que demonstra como nós banalizamos a nossa fé. Então, a fé em Deus, unida com a crença no Espírito e a experiência reencarnatória, é quem vai nos trazer evolução, é quem vai trazer esse ser consciente muito mais calmo, muito mais confiante, independente dos problemas e provações que ele venha passar na sua jornada na Terra. A reencarnação, ela é feita para nós desenvolvermos a nossa fé, né? Porque é muito fácil ter fé debaixo da asa. Mas quando nós somos postos à prova, é que nós vamos demonstrar a nossa fé. Nós devemos cultivar a crença divina. Por quê? O que vale mais? Um achado que vai acabar o mundo, não sei que dia de dezembro? Ou a crença em Deus com sua sabedoria divina, infinita, com o nosso destino, seja lá o que for que vai acontecer em dezembro, talvez isso aconteça no Natal, nós estamos preparados através da crença em Deus e acreditando que Ele nos criou e Ele quer o melhor para nós. No caso, a razão, para nós aprendemos a levarmos a sério a resignação. Quando aquela palavra lá se não há uma solução, remediado está, solucionado está, é aí que entra o nosso poder da razão, de associar a fé e aprendemos a ser resignados. Veja, não é desistentes, mas resignados com a nossa fé, com as provas, com a nossa vida e com a nossa reencarnação. Sustentar a fé acima dos lamentos, isso é muito importante. Porque a gente pode começar a cronometrar. Aí eu me lamentei 7 minutos, depois eu larguei outros. E a gente vai diminuindo esses lamentos, porque todo mundo tem esses problemas, né? Todo mundo tem esses lamentos, todo mundo tem essa dificuldade, por isso que nós estamos encarnados. Nós voltamos para continuar a aprender, continuar a se multiplicar. E o ser consciente é aquele ser com experiência de vida e a experiência do Espírito. Porque tem a experiência do Espírito, aquela bagagem que vem de tantas reencarnações, e a experiência que nós vamos ter nesta vida. E muitas vezes a gente ouve, eu quando era jovem eu brigava muito mais no trânsito, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Agora que eu já tenho 50 anos, eu parei com isso e tal. Então a experiência de vida vem vindo com a idade. Eu vejo que até mesmo o envelhecimento vem para nos favorecer. Imagina se nós tivéssemos sempre a mesma saúde, o que nós iríamos deixar de aprender com esse transcorrer da vida, o início, o fim, né? Talvez alguém pudesse dizer que o início da vida, os primeiros anos de vida eram perdidos, mas não chega a ser com tanta coisa que a gente reformula no início da infância, né? Mas até mesmo o início da infância, o adulto e a velhice, tem algo a nos mostrar no nosso espírito. Então nós temos dentro de nós um inimigo oculto. Já disse alguém, né, que o nosso maior inimigo é o medo, né? Então o medo nos traz uma série de atrasos na nossa evolução, na nossa reforma íntima. Ele nos traz as incertezas, né, como eu falei no começo, será que eu vou conseguir pagar a faculdade para meus filhos? Isso vai acontecer ainda, né? Eu já estou com certeza, já estou criando isso dentro de mim. E os conflitos, porque isso poderia gerar em mim um distúrbio, eu querer ser rico a qualquer custo e passar por cima dos outros,
porque eu preciso pagar a faculdade lá na frente, a gente vai se contendo, né? O futuro a Deus pertence e ao nosso presente que fazemos hoje, né? E a nossa mente, que é o mais importante, que nós estamos aqui, eu sempre acreditei nisso, que nós nascemos para educar a mente. Nada mais é do que a reforma íntima. Então ela precisa entender do medo real, né? Ali é uma rua perigosa. Realmente, eu vou passar lá à noite. Estamos no toque de recolher, eu não vou nem sair na janela. Então é isso que já está gerando. A mente e o pensamento inquietante. Então nós temos, às vezes, geramos distúrbios, tem outros até que eu nem coloquei aqui, e nós entramos em neuroses, né, do materialismo nos força a isso, até mesmo o estado de compras e tantas outras coisas que nós vivenciamos hoje, que nós assistimos ao jornal, assistimos ao comercial, eu preciso ter aquilo, já geramos outra inquietude dentro de nós e não precisamos. Talvez fosse melhor se durante o jornal a gente brincasse com os filhos, que ia ter um tempo melhor. Isso é melhor para a mente. Aqui eu coloquei o nome de alguns livros que eu procurei, se alguém se interessasse de depois ler. Tem um livrinho muito fácil para ver essa coisa sobre mente, quem estiver passando por dúvidas. É esse Minha Mente, Meu Mundo. Ele é bem, eu diria, ele é transcorrido no problema. Ele comenta muito esses problemas que nossos sentimentos no dia a dia e entra com certa minuciosidade com alguns problemas e se esclarece. É um livro antigo até. Uma foto gentilmente cedida. Ela não veio hoje, não vamos falar. Bom, esse era o tema de hoje. Eu espero que todos nós possamos refletir em casa e descobrir as nossas inquietações, lembrar que lá atrás, desde Paulo, quando não existia nem televisão, já existia isso, e hoje nós temos muito mais. É porque nós, hoje em dia, nós podemos enfrentar muito mais do que naquela época. E nós temos que vencer, nos transformando.